bens que existem em uma economia. Os mercados conseguem proporcionar adequadamente os bens que as pessoas querem? Então essa é uma pergunta importante. Os mercados conseguem proporcionar adequadamente os bens que as pessoas querem? A resposta a essa questão depende do bem considerado. Como discutimos no capítulo 7, já tem a videoaula disponível do capítulo 7. Se você tiver alguma dúvida, pode retornar a esta videoaula e assistir novamente. Um mercado pode oferecer a quantidade eficiente de sorvetes de casquinha. O preço do sorvete se ajusta para equilibrar oferta e demanda. E esse equilíbrio maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Mas, como discutimos no capítulo 10, a videoaula do capítulo 10 também já está disponível, não podemos confiar que o mercado impeça os produtores de alumínio de poluir o ar que respiramos. Os compradores e vendedores em um mercado normalmente não levam em consideração os efeitos externos de suas decisões. Então, somando esses dois elementos do capítulo 7 e do capítulo 10, assim, os mercados funcionam bem quando se trata de sorvete, mas funcionam mal quando o bem é ar puro. Ao se pensar nos diversos tipos de bens existentes na economia, é útil agrupá-los, portanto, segundo duas categorias. O bem é excludente? As pessoas podem ser impedidas de usá-lo? Então, esse é uma característica. E segundo, o bem é rival? O fato de uma pessoa usar um bem reduz a possibilidade de que alguém mais possa usá-lo? Com base nessas duas características, a figura 1 define os bens em 4 categorias. Então vamos lá. Então existem bens de 4 categorias. Primeiro são os bens privados. Os bens privados são tanto excludentes quanto rivais. Considere um sorvete de casquinha, por exemplo. Ele é excludente porque é possível impedir que uma pessoa a tome. É só não dar o sorvete a essa pessoa. Então, excludente é uma pessoa pode ficar excluída deste consumo. E o sorvete de casquinha é rival porque se uma pessoa tomar um sorvete, outra não poderá tomar o mesmo sorvete. Então, eu posso excluir a pessoa que ela não use aquele produto, ou posso excluir financeiramente cobrando um preço alto. Então, eu não posso usufruir aquele bem. E ao uma pessoa comprar o sorvete, outra pessoa não pode tomar o mesmo sorvete. A maioria dos bens da economia é composta de bens privados, como no caso sorvetes de casquinha. Você não receberá se não pagar. Depois que recebe, é a única pessoa que se beneficia. Então, aqui está o aspecto chave para você entender a característica do bem privado. Então, o bem privado é aquele em que, se você não paga, você não recebe. E depois que eu recebo esse bem, só eu vou consumir e beneficiar deste bem que eu comprei. Quando analisamos oferta e demanda nos capítulos 4, 5 e 6, e a eficiência dos mercados nos capítulos 7, 8 e 9, admitimos implicitamente que os bens são tanto excludentes quanto rivais no consumo. Então, os bens privados excluem e eles rivalizam, ok? Então essas são as duas características chaves do bem privado. Já os bens públicos não são nem excludentes, nem rivais. Ou seja, as pessoas não podem ser impedidas de usar um bem público. E quando uma pessoa usa um bem público, isso não reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. Então, o bem público, ele não exclui, ele está aberto a todos, e você não diminui a possibilidade de consumo, a disponibilidade dele, porque uma pessoa utiliza e outra não. Por exemplo, uma sirene de tornado de uma pequena cidade é um bem público.
Quando a sirene soa, é impossível impedir que alguém a ouça. Então não é excludente. E quando alguém recebe o benefício do sinal de perigo, isso não reduz o benefício conferido aos demais habitantes. Não é rival. Ok? Então, os bens públicos, do ponto de vista aqui teórico, é justamente o oposto do bem privado. Tá bom? Os recursos comuns são rivais, mas não são excludentes. Por exemplo, os peixes no mar são bens rivais. Quando alguém pesca um deles, há menos peixes disponíveis para a próxima pessoa que for pescar. Mas os peixes não são bens excludentes, porque, dada a vastidão do mar, é difícil impedir que os pescadores retirem peixes dele. Então, veja, eu sou rival porque quem vai ali e pesca aquele bem na natureza, ele é dele, ele que garantiu a propriedade privada daquele peixe, mas ele não pode impedir que outros estejam ao redor também pescando. Então veja a diferença. Então esse são os chamados recursos públicos. E o quarto, os bens artificialmente escassos. E o Menkyu coloca uma nota de rodapé aqui, o seguinte: os bens artificialmente escassos são também chamados bens de clube, ou club goods, ou monopólios naturais. Vamos ver o que é isso. Então veja, os bens artificialmente escassos são excludentes, mas não rivais. Considere, por exemplo, a proteção contra incêndios numa cidade pequena. É fácil excluir as pessoas do uso desse bem. Os bombeiros podem simplesmente permitir que a casa delas queime até o fim. Mas a proteção contra incêndio não é rival. Quando uma cidade paga pelos serviços do Corpo de Bombeiros, o custo adicional da proteção de uma casa a mais é pequeno. No capítulo 15, nós abordaremos novamente os bens artificialmente escassos e veremos que se trata de um tipo de bem chamado de monopólio natural. Então, no caso dos bens artificialmente escassos, são excludentes, mas não rivais. A figura 1 mostra esses 4 tipos de bem, né? Rival, sim ou não. Excludente, sim ou não. Então, o bem privado é rival e excludente. O bem público é não excludente e não rival. Os recursos comuns não são excludentes, mas são rivais. E os bens artificialmente escassos não são rivais, mas são excludentes. Então, os bens podem ser agrupados em 4 categorias, segundo 2 características. Um bem é excludente se as pessoas forem impedidas de usá-lo. E 2, um bem é rival se o seu uso por uma pessoa reduzir a possibilidade de outra pessoa usá-la. O diagrama apresenta exemplos de bens em cada categoria. Ok? Vamos lá, vamos avançando. Embora a figura 1 mostre a separação dos bens em 4 categorias, o limite entre elas é, às vezes, confuso. Se os bens são excludentes ou rivais, é apenas uma questão de gradação. Os peixes do mar podem não ser excludentes, pois o monitoramento é muito difícil. Porém, uma guarda costeira suficientemente numerosa poderia tornar o peixe, pelo menos, parcialmente excludente. Da mesma forma, embora geralmente sejam rivais no consumo, isso seria menos verdadeiro se a população de pescadores fosse pequena em relação à de peixes. Imagine a América do Norte antes da colonização. Para nossa análise, entretanto, agruparemos os bens nessas 4 categorias. Então aqui o Menkyu deixa claro que essas 4 categorias de bens são categorias que, na prática, na realidade concreta, elas possuem gradação. Então acabam que aqui nós vimos exemplos do tipo puro, né? Teoricamente puros: o bem privado, o bem público, o recurso comum, o bem artificialmente escasso. Mas como ele está colocando aí, na realidade concreta, muitas vezes essas coisas podem se misturar. E aí é importante a gente ter essa compreensão.
Neste capítulo, vamos examinar os bens que não são excludentes e, portanto, estão disponíveis gratuitamente para todos os bens públicos e os recursos naturais. Como não é possível evitar que as pessoas usem esses bens, todos têm acesso a eles de graça. Como veremos, esse tópico está estreitamente relacionado ao estudo das externalidades. Quando se trata de bens públicos e de recursos naturais, as externalidades surgem porque algo de valor não tem preço estipulado. Se alguém proporciona um bem público, como uma sirene de tornado, as outras pessoas se beneficiam, pois recebem um benefício sem pagar por ele, que seria, no caso, uma externalidade positiva. De maneira similar, quando uma pessoa usa um recurso comum, como os peixes do mar, as outras pessoas são prejudicadas, pois há menos peixes para pescar. Elas sofrem uma perda e não são compensadas por ela. No caso aí, uma externalidade negativa. Por causa desses efeitos externos, que a gente já viu num capítulo anterior, as decisões privadas de consumo e produção podem levar a uma alocação ineficiente dos recursos, e a intervenção do governo pode potencialmente aumentar o bem-estar econômico. Ok? Vamos